pombas. Amém? Pode sentar dando um glória a Deus aí. Aleluias. Irmãos, nós estamos aí nessa campanha da ovelha, né, aprendendo o que é ser ovelha, né, recebendo tudo que ele tem de deveres, de direitos que uma ovelha tem. E nós sabemos que nós somos comparados e chamados por Deus de ovelhas, né? Nós somos ali comparados e chamados por Deus de ovelhas, né? Fazemos parte de um rebanho onde se tem um só pastor, amém? Que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já vimos nas pregações anteriores que o Senhor diz lá em João 10:7, eu sou a porta das ovelhas, amém? E quando Jesus se dá esse título, se intitula, quando Jesus diz que Ele é a porta das ovelhas, Jesus naquele momento, igreja, está vivendo a profecia que já tinha sido feita lá em Ezequiel, lá atrás. Lá em Ezequiel 38 já tinha sido lançada essa profecia por Deus. Quando Deus usa o profeta Ezequiel para falar aos pastores infiéis. Pastores que estavam ali abandonando as suas ovelhas, pervertendo o rebanho das ovelhas. Então o Senhor, irado, lá no versículo 11, diz Ele mesmo, eis que eu procurarei e buscarei as minhas ovelhas. E no versículo 23, o próprio Deus diz assim, e suscitarei sobre elas um só pastor. Então naquele momento Jesus estava vivendo a profecia que o próprio Deus já tinha lançado. Amém? E ele estava dizendo, eu sou a porta. Então, irmãos, não tem como entrar pelo rebanho, ser rebanho de Deus, procurando uma brechinha para entrar dentro do cercado, dentro do aprisco, né, pastora? Não tem como pular o cercadinho para entrar dentro do rebanho do Senhor, irmãos. Porque para fazer parte do rebanho do Senhor, só tem um jeito, é pela porta. Amém? E essa porta é Jesus. Mas hoje o que o Senhor quer falar conosco, igreja, é sobre o chamado, sobre o envio, sobre a missão da ovelha. O Senhor então ali chama naquele momento, nesse contexto onde nós lemos de Mateus, o Senhor então vai ali e chama ali o teu rebanho, os 12 naquele momento. O Senhor Jesus chama eles, os alimenta, ensina, sabe? Instrui eles. Mas chega o momento do Senhor os enviar. O Senhor Jesus prepara os 12, mas chega um momento em que é preciso enviar aqueles discípulos, enviar aquele rebanho para cumprir a sua missão. Jesus dá uma ordem para eles, ide. E essa ordem que Jesus dá, igreja, não é opcional, não tinha como escolher, não tinha como eles falarem assim, eu não quero não, eu quero ficar aqui no aprisco com o Senhor, ou eu não quero não, eu prefiro ficar aqui sendo alimentada aqui pelo pastor, ou então dizer assim, não, eu prefiro ir na igreja, eu só quero assim, eu ouço os louvores, eu escuto a palavra, e eu fico sentadinho, para mim já está bom já. Não, igreja. Há um condicionamento sobre o rebanho de Jesus. Há uma ordem do pastor. E o pastor nessa noite nos diz, eis que vos envio, igreja. Amém? E a primeira coisa que o Senhor já nos ensina nessa noite é que a ovelha, ela não foi só chamada, irmãos, para ser alimentada, cuidada e protegida, igreja. Mas a ovelha foi chamada para trabalhar. Amém? Os discípulos passam ali cerca de 2 anos e meio, junto com Jesus, aprendendo, vendo, ouvindo. Mas a ovelha não foi chamada para ser plateia, igreja. A ovelha foi chamada para atuar. Aleluias. E hoje,
Sabe, nós não podemos ser indiferentes, igreja, ou deixar de dar atenção ao que o Senhor Jesus está nos falando nessa noite. Há uma ordem sobre o rebanho da igreja, sobre o rebanho do pastor, amém? E se eu não der a devida importância que o Senhor Jesus está falando comigo e com você nessa noite, eu não sou ovelha. É por isso que o Senhor hoje chama a nossa atenção, para que a gente não deixe passar despercebido, sabe, a ordem do pastor sobre a igreja. A maior arma do diabo é distorcer a palavra de Deus, igreja. A maior arma dele, a missão dele é fazer com que, sabe, é tirar a tua vida, é tirar você do foco da verdade da palavra. Amém? É isso que ele quer, enganar. Ele quer confundir um rebanho que deixou de olhar para o pastor e passou a olhar para si mesmo. É isso que ele quer fazer. Hoje, um dos maiores problemas que nós estamos enfrentando no mundo é o que, irmãos? São os desigrejados. Eu falei isso na live de terça-feira. Não que desigrejados não existisse, sempre existiu, mas nessa pandemia, explodiu os desigrejados. O que é desigrejado? Desigrejado é aquelas pessoas que querem Jesus, mas não querem a noiva. Amam a Jesus, diz que ama Jesus, mas não quer ser noiva. Quem é noiva, igreja? A igreja. Muitos, sabe o que acontece? Quer o pastor, mas não quer o cajado do pastor. Muitos, igreja, quer o cajado que consola, mas não quer o cajado que corrige. Vocês sabem como que era o cajado do pastor? Que jeito que era o cajado do pastor? Não era reto, torcido? Vocês sabem por que era desse jeito? Uma vez o Rui pregou isso, eu nunca mais esqueci. Tem uma curvatura, não tem? Ele é reto e tem uma curvatura. Então, essa curvatura é para socorrer quando as ovelhas caíam no abismo ou qualquer coisa. Então, ia lá e ganchava no pescoço dela e socorria. Só que a ponta do cajado é para corrigir. A ponta de baixo é para, volta, ei. Entendeu, irmãos? Então, por que muitos hoje estão saindo da igreja, não querem ficar na igreja, não querem frequentar a igreja? Porque não entenderam o que é ser ovelha e como é fazer parte do rebanho de Deus. Pergunta para o irmão que está do teu lado, você é ovelha? Fala para ele então há uma ordem sobre a tua vida. Há um envio da parte do pastor. E Jesus diz assim, eis que vos envio como ovelha ao meio de lobos. Irmãos, ovelha presa, lobos predadores. Amém? Jesus, ele é muito verdadeiro quanto ao chamado, quanto ao envio, igreja. Jesus nunca enganou. Jesus, quando chama Paulo lá na estrada de Damasco, lá em Atos 9,15, sabe o que Jesus diz para Paulo? Agora você vai ver o quanto é padecer pelo meu nome. Romanos 8,17, o Senhor diz assim na palavra dele: se somos feitos filhos de Deus através de Jesus Cristo, é certo que padecemos, mas também é certo que com Ele sejamos glorificados. Irmãos, então primeiro é trabalho, irmãos, depois é ser glorificado, irmãos. Primeiro há uma missão, depois a recompensa, o galardão. Galardão, para quem não sabe, é recompensa que tem reservado no céu para cada um que cumprir a sua missão, para cada um que dizer não para o mundo e sim para Jesus. Então nós temos um envio, igreja. Só que a gente sabe que há forças contrárias a esse envio, né?
uma batalha no caminho da ovelha. Há uma batalha que é travada, irmãos, no caminho da ovelha. Ou vocês acham que no tempo de Jesus não tinha lobos? Jesus foi enviado ao meio de lobos, em direção aos lobos. Jesus, irmãos, sabia, Jesus tinha consciência daquilo que ele estava vivendo. E ele já sabia o que nós iríamos passar aqui nesse tempo. Ele sabia. E é por isso que ele disse: eis que vos envio como leões ao meio de lobos. Como leões, igreja? Cuidado, irmãos. Cuidado com a heresia na igreja. O Senhor diz que eis que vos envio como ovelhas. E sabe por quê? Porque ele foi enviado como cordeiros, mas se comportou como ovelha. Abram lá Isaías 53. Isaías 53. Versículo 6 diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. É por isso que ele está dizendo: eu vos envio como ovelhas. É o Senhor dizendo para nós: olha, vocês estão num mundo onde jaz do maligno. Então vocês são estrangeiros aqui, porque vocês não são aqui dessa terra. Nós fazemos parte do rebanho de Deus, do reino de Deus. Nós estamos aqui com uma missão. Só que enquanto nós estivermos aqui, igreja, nós vamos passar por perseguição, aflição, acusação, calúnia, por perdas, por sofrimento. Mas o Senhor também nos diz nessa noite: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês vencerão. Como ovelhas. Como ovelhas. O problema da nossa geração, igreja, é que muitos querem ser leões, mas esquecem que foram chamados para ser ovelhas. Muitos têm ficado, sabe, no caminho, têm parado no meio do caminho, têm se perdido no meio do caminho, porque só querem ser leões, igreja. Eu que faço, eu quero me vingar, eu sei o que eu quero da minha vida, sou eu que mando. Quero partir para cima mesmo. Não quero ser dependente de ninguém, não. Muitos querem ser leões, igreja, e não se submeter. Muitos querem ser leões e dominar tudo. Mas esquecem que nós fomos chamados para ser ovelhas, igreja. Ovelhas. Não é sobre força, mas é sobre comportamento que o Senhor está falando conosco nessa noite. Comportamento. Romanos 8:34, o Senhor diz, a palavra do Senhor diz que Jesus está à direita de Deus Pai, intercedendo por você e por mim. Quando Jesus diz: eis que vos envio como ovelhas, igreja, é porque Ele veio como ovelha, e Ele sabe que mesmo nesse mundo, nós podemos nos comportar como ovelhas. Quem está me entendendo, diga amém. Ele sabe o que nós estamos passando, então Ele intercede, entende, igreja? Ele sabe que mesmo nesse mundo corrompido, nesse mundo imundo, nós podemos sim nos comportar como ovelhas. Aleluias. Ovelha é míope. Ovelha não consegue enxergar direito não, irmãos. E é por isso que ela precisa do pastor, para falar: ó, aí não, entendeu? Você vai cair aí, ó, o alimento está aqui, ó, o aprisco está aqui. Ovelha é míope. Ovelha é mansa, igreja. Ela não é dada à guerra, contenda, confusão. Ovelha é obediente ao pastor.
Ovelha é dependente, igreja, totalmente dependente do pastor. E Jesus diz assim: eis que vos envio como ovelhas. E a segunda coisa que o Senhor nos fala nessa noite é que há uma autoridade sobre mim e sobre você. Nós somos ovelha, mas há uma autoridade acima de mim, há um pastor acima de mim, igreja. Vocês estão entendendo? Então o Senhor está dizendo nessa noite para mim e para você: não é na força do teu braço, não é você que muda vidas. Quantas vezes eu quis mudar Ele? Ei, mulher, quantas vezes? Quantas vezes nós queremos mudar as pessoas? Quantas vezes nós queremos fazer as coisas na nossa justiça, igreja? Mas o Senhor diz: não é na tua justiça, você é ovelha, eu sou o leão, diz o Senhor. Ele anda lá, baixou. Ele canta lá, baixei. Há uma autoridade sobre a minha vida, sobre a tua vida, igreja. A gente ouve a mensagem, recebe a mensagem, aceita a mensagem, vive a mensagem e anuncia a mensagem. Então há uma autoridade sobre mim, sobre você. Há um chamado, igreja. Não é só para banco, igreja. Nós chegamos até aqui, somos aqui essa casa de oração, os nossos pastores nos recebem, igreja, mas nós temos um chamado. Há uma missão para a ovelha. Só que você não está sozinho, porque o teu pastor está na frente, igreja. Mas nós não podemos ser indiferentes aos chamados do Senhor, porque ninguém veio nessa terra à toa, sem missão, igreja. Aleluias. Jesus está nos dizendo nessa noite: eu tenho algo grande para a tua vida. Eu quero te enviar para algo grande, mas a gente só vai poder viver, igreja, se a gente for ovelha. Vocês estão entendendo? É só se a gente for ovelha que a gente vai poder viver o que o aprisco nos oferece de proteção, as bênçãos que uma ovelha tem. Terceira coisa que nós aprendemos com a palavra que o Senhor nos diz hoje: eis que vos envio como ovelhas, né? Então, mas sede prudentes como as serpentes. Serpente é calculista, não é? Ela é observadora. A serpente, ela não dá o bote em todo o tempo, não, igreja. Ela não vai, não. Ela não põe a vida dela em risco assim, não. Não é toda hora que ela dá bote, não. E o Senhor está nos dizendo: olha, hoje vocês estão nesse mundo perigoso, nesse mundo onde tem muitas ciladas, muitas armadilhas para te tirar do rebanho. Mas sede prudentes, igreja. Sede sensatos, responsáveis. O Senhor está dizendo hoje para mim, está dizendo para você: vamos parar de meninice. Chega de irresponsabilidade, de achar que não tem responsabilidade nesse mundo. Chegamos de ser imprudentes, igreja. O Senhor diz assim para nós hoje: não usem de malícia para sobreviver no meio de lobos. Não se corrompam, não se vendam. Não vendam aquilo que Cristo conquistou para você na cruz. Quarto e último ponto que o Senhor nos passa nessa noite. Ele não termina só em sede prudentes como as serpentes, mas ele diz assim: sejam inofensivos como? Sejam simples. Sabe o que o Senhor Jesus está nos ensinando nessa noite? Não percam a essência da tua santidade. Vocês vão estar nesse mundo sujo, nesse mundo que é perigoso, mas não percam a essência, não esqueçam da origem de vocês, não percam a identidade de vocês, não esqueçam quem vocês são, igreja, para quem vocês são e para onde vocês irão. Não esqueçam, não sujem as suas vestes, igreja.
Sabe, mantenham-se firmes, perseverem, não é isso que a palavra nos diz? Aqueles que perseverarem receberão a coroa da vida. Então, sabe, não perca, por mais que, olha, irmãos, Deus não tenta, Deus prova. Nada vai vir sobre a tua vida que você não possa suportar, igreja. Daniel foi lá para a Babilônia, num lugar idólatra, cheio de prostituição, adultério. Daniel perdeu a essência, igreja. Jesus se vendeu, aceitou reinos, aceitou poder. Jesus esqueceu da sua missão, da essência, da existência dele, do que ele tinha que fazer. Não, igreja. Então o Senhor hoje nos diz, não esqueça, igreja, quem você é. Não esqueçam quem você é. O Senhor derrama sobre nós amor. O Senhor derrama sobre nós alimento. O Senhor derrama sobre nós ensinamento, habilidades, capacita cada um. O Senhor derrama sobre nós, irmãos, perdão. Todo dia o Senhor te perdoa. Todo dia quando você acorda, a misericórdia dele é renovada sobre a tua vida. E ele te perdoa e a graça dele é derramada sobre a tua vida. Todo dia. Mas tudo isso que o Senhor derrama sobre a nossa vida, igreja, é para o envio. Vocês estão entendendo? É para o envio. Tudo que ele faz na minha vida, tudo que ele faz na tua vida é para o envio. E está no tempo de nós sermos enviados, igreja. Jesus, depois que ele ressuscita, ele passa 40 dias na terra ainda, manifestando a sua glória e o seu poder. Mas Jesus, antes de subir da sua assunção aos céus, Jesus dá uma ordem para Pedro. João 21:15. Jesus deixa uma ordem para Pedro. Jesus diz assim para Pedro: Pedro, tu me amas? Na definição grega, irmãos, existem 4 tipos de amor. Mas eu quero falar com a igreja hoje sobre 2 amor. O amor ágape, que é o amor incondicional, e o filéu, que é o amor fraternal. Repita comigo, o amor ágape e o amor filéu, que no grego significa fraternal. É sobre esses 2 amores que eu quero falar com vocês nessa noite. E Jesus diz assim para Pedro: Pedro, tu me amas? Jesus estava dizendo assim para ele: tu me amas de forma incondicional, de maneira incondicional, Pedro? E Pedro diz assim: eu te amo, Jesus. Aí Jesus diz assim para ele: então apacenta os meus cordeiros. Mas Pedro estava respondendo em filéu: eu te amo como irmão, Jesus. Eu te amo de um amor fraterno. E aí Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas de maneira incondicional, com todo o teu amor? E Pedro de novo responde em filéu: eu te amo. Eu te amo como irmão. Eu te amo de maneira fraternal. E o Senhor diz assim: então apacenta as minhas ovelhas. E o Senhor diz de novo: e o Senhor diz de novo: Pedro, tu me amas de maneira incondicional, com todo o teu ser, Pedro, com tudo que há em ti, com todo o teu coração, alma, força e pensamento e mente. Tu me amas, Pedro, de todo o teu coração, assim, Meriandalabachou, acima de todas as coisas, Pedro. E Pedro diz assim: eu te amo. E Pedro então depois o negou. Irmãos, o Senhor nos salvou com o maior amor do mundo, igreja. O Senhor, Ele nos salvou com o maior amor do mundo, sabe? Mas Ele quer o teu amor, igreja.
E Ele nos diz hoje: apacenta as minhas ovelhas. Apacentar é diferente de pastorear. Pastorear era de manhã, alimentar. Apacentar era algo que era feito à tarde. O que era apacentar? Era ir lá e olhar a ovelha. Será que ela está precisando de cuidado? Será que ela está machucada? Por que ela está afastadinha do outro? Por que ela está isoladinha lá? Apacentar é cuidar, é trazer para perto, é orar junto, é trazer para a igreja, é ver se está precisando de alguma coisa. Apacentar é zelar, é estar perto, igreja. Então hoje o Senhor quer de nós que o amemos acima de todas as coisas, sobre todas as coisas. E que hoje nós, igreja, apacentemos. Eu apacento a Evelyn me apacenta. A pastora me apacenta, eu apacento. Eu apacento o Mateus me apacenta. Eu apacento o vizinho. Aleluias. O Senhor lá, na palavra dele, lá em 1 de Pedro, capítulo 1, se coloca de pé em nome de Jesus. O Senhor diz assim, ó, para a igreja: não fostes vocês comprados por coisa corruptível? Não foi comprado, irmão, você não foi comprado por prata nem por ouro, não é, Fábio? Você foi comprado pelo sangue precioso de Jesus, o Cordeiro imaculado, sem pecado, que foi para o matadouro, que foi feito maldito por você e por mim, como ovelha muda. Aleluias, como ovelha muda, igreja. O Senhor hoje quer que nós o amemos de todo o nosso coração, porque o Senhor, igreja, Ele foi crucificado como cordeiro, mas Ele ressuscitou como leão. Foi por amor, igreja. Foi por amor, igreja. E eu quero orar pela tua vida, para que o Senhor hoje venha com despertamento, assim como Ele me despertou, assim como Ele colocou no meu coração o envio dEle, a missão da ovelha, o chamado da ovelha, amém? Vamos louvar ao Senhor. Eu vou orar para a sua vida. Eu quero que você ponha a mão no seu coração. Eu quero que você fale com Jesus. Que se você foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele está no meio de nós, igreja. Essa palavra não é da Sara. Eu não tenho nada para oferecer para vocês. Eu só tenho obediência ao Senhor para ajudar vocês. Essa palavra veio do trono de Deus. É palavra de Deus, não é da Sara. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor, amém? Para que a gente viva esse envio. Porque entenda uma coisa, igreja, você nunca vai estar só. Sabe, o Senhor vai te enviar. O Senhor mais para frente diz assim, ó, que nós seríamos levados a príncipes, a governadores, mas que nós não precisaríamos nos preocupar com o que nós haveríamos de falar, igreja, porque Ele colocaria na nossa boca o que nós deveríamos falar, igreja. O Senhor só quer o teu coração, Pai. Oh, Santo Espírito de Deus, Pai, nos capacita, Senhor. Eis aqui a tua igreja. Eis o rebanho que o Senhor trouxe nessa noite. Um rebanho que o Senhor tem trago lá de fora, Deus. Pai, em nome de Jesus, ensina-nos, ó Deus amado, por amor, Senhor, que não seja necessário, Pai, a repreensão, mas que nós venhamos por amor, Senhor Jesus. Ajude-nos a viver a tua palavra, Pai. Olha aqui a tua igreja. Olha aqui a tua igreja. Capacita a tua igreja. Dá força para a tua igreja. Fortalece a tua igreja. Abre a tua mão. Eu quero que você feche os teus olhos e que você abra a sua mão assim, ó. Abra a sua mão. Você vai ficar em posição de receber, aleluias. E se você tiver agora os olhos ligados e um coração no Senhor, você vai receber. Você vai receber aquilo que você precisa. Entrega,
entrega, Senhor. Entrega, ele anda lá, baixou, ele anda lá, baixou. Entrega, Senhor, em nome de Jesus. Dê ordem aos teus anjos, Pai. Entrega sobre a tua igreja. Entrega sobre a tua igreja a capacitação. Entrega sobre a tua igreja o amor. Entrega, Senhor Deus, sobre a tua igreja, Pai, as bênçãos. Aquilo, ele anda lá, baixou, ele anda lá, baixou. Ele anda lá, baixou, ele anda lá, baixou. Ele anda lá, baixou, ele anda lá, baixou. Ele anda lá, baixou. Ele anda lá, baixou. Jesus, Pai. Vamos, igreja, levanta.